Estudando biologia por competências e habilidades, agora vamos estudar a habilidade número 10, que está diretamente relacionada aí com a parte de biologia, especialmente incluída dentro da competência número 3, que trabalha conteúdos de ecologia. Pois é, meu querido, minha querida, ecologia cai bastante na prova. E o que é que o Enem quer de você? Que você só saiba resolver um tipo de questão de ecologia? Claro que não. O Enem quer de você que você desenvolva competências e habilidades que te permitam resolver problemas variados de ecologia. Esse é o principal ponto para você começar a pensar. Então, olha só, o que eu estou querendo fazer com você aqui é te mostrar como é que essas questões, como é que a prova do Enem ela é construída, para que você aprenda a estudar da forma como ele quer que você responda. E isso vai te tornar um bom resolutor de questões, que é o que o Enem espera de você. Não precisa se tornar especialista. Deixa isso pra gente que é professor. O que você precisa é ser um bom resolutor de questões para passar nessa prova e entrar na tua tão sonhada faculdade, beleza? Então, por isso, a gente precisa ter um estudo estratégico, que a gente consiga olhar, saber o que a prova quer da gente e corresponder àquilo, tá? Então, se estudar dessa forma faz diferença para você, eu já quero adiantar logo aqui para você. Estou deixando um link aqui embaixo no vídeo para você resgatar 15 dias de acesso da nossa plataforma de graça. Já pensou em estudar biologia desse jeito que eu estou mostrando aqui para você? Tipo assim, acabei de ver um vídeo no YouTube e gostei demais do jeito que eu aprendi, porque eu estou aprendendo desenvolvendo habilidade, como eu nunca vi. No cursinho o professor só quer passar conteúdo, mas aqui eu estou aprendendo habilidade. Então, qualquer conteúdo que esteja relacionado com isso, eu vou conseguir desenrolar. Então, se você quer aprender dessa forma, eu estou te entregando aqui 15 dias de graça, você não precisa nem botar cartão, né? Porque a gente faz essas coisas gratuitas às vezes, né? E bota cartão lá, porque aí quando terminar o período gratuito já assina. Não, você não precisa nem passar cartão, só botar teu nome e resgatar. E toma a plataforma aí 15 dias de graça. Então você assiste essa aula aqui comigo, e depois você pode ir lá e assistir todas as minhas aulas da plataforma aí. Tem 15 dias para isso. Top demais. Resgata e vem comigo. Vamos embora aqui para o nosso slide. Olha só. Competência número 3. Essa competência ela vai falar sobre a associação de intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental. Então ela está falando sobre um grau cognitivo de aprendizagem um pouco mais elevado, porque é o nível de associação. E perceba, para que eu consiga associar determinadas coisas, eu preciso primeiro saber identificar, eu preciso primeiro ter memorizado alguns padrões e conceitos com relação àquilo, para que depois eu seja capaz de fazer uma análise e principalmente associativa, tá? Então, esse grau aqui de competência, ele já é um nível de aprendizagem um pouco mais elevado. Então, primeiro eu preciso trabalhar a identificação e memorização desses conteúdos, para depois eu conseguir associá-los com determinadas coisas, tá? Não dá para eu querer associar uma coisa que eu não consigo identificar, nem consigo, na verdade, memorizar, perceber, tá? E aí não estou falando de decoreba, tá certo? Eu estou falando da escada cognitiva do aprendizado. Isso daqui é ciência, tá bom? A habilidade 10 vai estar diretamente relacionada com essa competência que está vinculada a essa parte ambiental. No caso da habilidade 10, ele vai falar o seguinte, ó, analisar perturbações ambientais, identificando as fontes, o transporte ou destino de poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Cara, quando eu ouço essa habilidade, uma coisa grita nos meus ouvidos, na minha mente, fala assim: problemas ambientais, problemas ambientais. Beleza? Então ele está falando aqui, ó, você tem que ser capaz de analisar os problemas ambientais. É isso. Então qual é o primeiro passo para eu conseguir analisar um problema ambiental? Eu preciso identificar que problema é esse. É o aquecimento global? Isso aqui é eutrofização? É poluição do solo? Enfim, eu preciso saber identificar. Dentro dessa identificação está incutida uma memorização ali, porque eu percebi características que eu gravei, eu percebi padrões que eu gravei, e a partir dessa memorização eu consegui gerar uma identificação em cima daquilo. Primeiro ponto, satisfeito. Para que eu consiga agora explicar e justificar, eu preciso pegar essa identificação e conseguir concatenar uma relação de causa e consequência. Para eu saber o que gerou aquilo e quais são as partículas que causam aquilo. E o que essas partículas geraram de consequência. Pronto. Nesse processo de explicação, veja que eu já saí de um primeiro degrau de aprendizado, onde eu só identifico o que eu memorizei, para um grau de explicar a causa e a consequência daquele fenômeno, daquele processo, daquele problema. Fazendo esses dois bem feitos, eu sou capaz de analisar situações com base nessas causas e consequências de identificações que eu gerei.
Isso daqui é a ciência do aprendizado. Isso aqui é lindo, não tem em qualquer lugar não. Isso aqui você só encontra aqui, tá? Então, olha só, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essa habilidade quer de você um grau de complexidade cognitiva um pouco maior. E o Enem é chatinho com isso. Analisar. Olha só, veja como essa questão foi estruturada para você resolver usando essa habilidade. Primeiro que ele vai te descrever um contexto, depois ele vai te apresentar um gráfico, depois ele vai te complementar esse gráfico para aí ele fazer uma pergunta. Então você tem que analisar o contexto, parear com a análise do gráfico para depois responder o que é que está ali vinculado. Então vem comigo para você entender como a realidade dessa habilidade está presente nessa questão. Olha só. Pesquisadores coletaram amostras de água. Vou até dar um zoomzinho aqui para você conseguir ver melhor a questão. Né? Então vem comigo aí, ó. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com a ausência de peixes. Já por memorização e identificação, esse cenário que foi pintado aí para você de algumas regiões desse rio já tem que trazer na sua mente um cenário de identificação baseado na memorização do processo ou problema ambiental conhecido como eutrofização. Isso aqui já tem que gritar na sua mente, tá? Porque esse é um dos problemas ambientais que acaba aparecendo bastante na prova do Enem. O problema de eutrofização, tá bom? Deixar bem grifadinho aqui para você não esquecer. Tranquilo? Então, olha só. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, famosa DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então, perceba, eu tenho 5 pontos de checagem e eu vou cruzar essas informações com o contexto que ele desenhou para mim, que eu já percebi que tem relação com eutrofização por causa do jeitão da descrição do problema, tá? Então, o que acontece? Ele disse que tem locais que tem água limpa, tudo certo, tem oxigênio, a demanda por oxigênio é baixa, então quer dizer que não tem muita decomposição. Se não tem decomposição, quer dizer que não tem acúmulo de matéria orgânica naquela região, né, de matéria morta. Então, esse ambiente está saudável. Já em outras regiões, eu tenho uma decomposição bastante ativa. Então, nessa região, eu tenho acúmulo de matéria orgânica, né, de dejetos, como essas regiões que têm despejo de esgoto. E por causa disso, eu vou ter uma alta atividade de decomposição. Logicamente, muitos decompositores vão consumir muito oxigênio. Então, a demanda por oxigênio aumenta e, consequentemente, se eles utilizam esse oxigênio, a quantidade de oxigênio no meio cai. Então, o que é que a gente espera diante desse quadro que eu pintei aqui para você? Eu espero que em regiões tranquilas, saudáveis, eu veja uma DBO baixa e um OD maior, né? Um oxigênio dissolvido maior, a concentração. Já em regiões que estão sofrendo o processo de eutrofização, eu vou ver uma demanda maior, porque está tendo decomposição por causa do acúmulo de matéria orgânica naquela região. E se está tendo maior demanda, eles vão consumir mais oxigênio, então a quantidade de oxigênio dissolvido vai cair bruscamente, tá? Então, quando a gente olha para esse gráfico, dentro dessa apresentação, olha só o que, é que a gente consegue visualizar. O maisinho é a demanda bioquímica e o asterisco aqui é o oxigênio dissolvido. Se você perceber, o ponto 1 ó, tem uma demanda altíssima e o oxigênio dissolvido está em declínio, quando a gente percebe que ele já está bem mais baixo do que outras regiões, tá? Que tem aí uma demanda bioquímica menor. Então, a gente vai ter justamente esses pontos de atenção dentro dessa conjuntura. Vamos lá, ó. Ele vai dizer o seguinte: o oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso da água, e a sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Então, o que ele fez aqui foi só te descrever o que é cada um desses parâmetros que ele citou, que é o oxigênio dissolvido de onde ele vem, e o que é a DBO e o que ela representa.
E aí ele vai perguntar simplesmente o quê? Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Se ele recebe despejo de esgoto, eu estou acumulando o que naquele meio? Matéria orgânica. Se essa matéria orgânica está acumulando, eu vou aumentar a taxa de quê? De decomposição. Logicamente, minha demanda bioquímica vai subir e o meu oxigênio dissolvido vai descer. Então, a região que provavelmente está recebendo esse despejo de esgoto é onde esse cenário está bem mais desenhado, como a gente marcou ali, que é a estrutura número 1, ou que é o ponto de amostragem número 1. Então, por isso a gente ficaria com a letra A. Mas o ponto aqui não é só resolver a questão com você, é te mostrar que o que é que a gente fez nessa questão? Nós aplicamos a habilidade número 10. Analisamos perturbações ambientais, identificamos as fontes dessas perturbações, no caso aqui o despejo de esgoto, com relação ao destino dos poluentes, e previmos efeitos no sistema natural aqui, no caso, no ecossistema. Né, que seria aí, portanto, a baixa de oxigênio dissolvido, né, a morte dos indivíduos ali pela ausência de oxigênio, entre outras coisas. Então a gente pegou essa habilidade 10 e viu que ela está presente exatamente ipsilíteres nessa questão. Então veja que estudar o Enem dessa forma, e biologia principalmente, faz total sentido. Isso daqui que eu fiz com você foi desenvolver a habilidade. Então agora qualquer problema ambiental que caia, que você precisa analisar essas perturbações ambientais, identificar a fonte, e depois prever efeitos, né, do sistema, você vai conseguir fazer. Pegou a visão? Estudar assim fica mais fácil ou não fica? Com certeza que fica. Então resgata esses 15 dias de acesso e eu te encontro lá na plataforma, beleza? Cheiro no teu coração, ama a biologia e a gente se vê na próxima. Valeu!